diazinhos bem gelados, né? E passa rapidão. Olha, 8h44 e a agricultura familiar tem papel fundamental na economia e na segurança alimentar de Goiás e do Brasil. Somente aqui em Goiás são mais de 60% das propriedades rurais do estado. O setor é responsável por quase metade dos empregos no campo, com 47% da mão de obra rural e movimenta cerca de 4 bilhões em valor de produção, 10% da produção agropecuária goiana. A agricultura familiar também tem forte participação na produção de alimentos. Cerca de 60% do leite consumido em Goiás, por exemplo, é produzido por pequenos produtores, muitos deles organizados em cooperativas. Além de gerar emprego e renda, o segmento contribui para a fixação das famílias no campo, o desenvolvimento regional e o abastecimento dos mercados locais. Para a gente conversar sobre a importância da agricultura familiar e os desafios do setor, nós vamos conversar agora com a Cleonice Borges de Souza. Ela é professora da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. Seja muito bem-vinda, Cleonice. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Carlos. Bom dia, audiência. A satisfação é toda nossa de estar aqui para falar um pouquinho desse importante segmento da atividade econômica, não só do estado de Goiás, mas do Brasil. Nós falamos no bloco anterior que você era formada em agronomia, mas não, né? É professora de um setor da agronomia lá. Isso, eu sou graduada em administração, mas trabalho com administração rural. E algo que é muito importante para todos os segmentos, mas também para a agricultura familiar, que é o empreendedorismo dentro das atividades rurais. A gente estava conversando aqui, né, comentando nos bastidores, que praticamente tudo que a gente come de verdade vem da agricultura familiar, né? Que é o nosso arroz, feijão, né? Carne de frango, por exemplo, linguiça, enfim, quase tudo, né? Quase tudo que a gente... hortaliças, quase tudo. A nossa abobrinha é da agricultura familiar. Exatamente, é uma atividade de extrema relevância. Quando a gente fala traz comida de verdade, não que o milho, a soja, a cana-de-açúcar, produzida em sua maioria pelas grandes propriedades, não sejam de verdade, mas de fato, o arroz integral, feijão, as hortaliças, frutas, verduras, aves, ovos, peixes. Nós temos uma infinidade de produção, tanto da parte agrícola quanto da parte animal, que vem da agricultura familiar, que chega até nossas mesas. E na semana passada nós tivemos um evento bastante significativo, que nós consideramos o evento de maior relevância na região centro-oeste da agricultura familiar, que foi a Agro Centro-Oeste Familiar. Em um momento em que os visitantes puderam, de fato, vislumbrar o potencial da agricultura familiar na produção de alimentos. Tem produção de rapadura, produção de farinha, a variedade grande de queijos, alguns embutidos, pimenta. Cachaça, que também é muito importante e movimenta muito dinheiro, tem relevância na produção. E a gente traz para esse conjunto de atividades que vem do campo a importância da pesquisa, da formação profissional para poder assessorar esses produtores que estão no meio rural. Teve um aspecto interessante este ano que foi dedicado como uma espécie de homenagem à mulher, né? A mulher agricultora, produtora, né? Inclusive na reportagem que eu fiz questão de entrevistar apenas mulheres. Olha, que legal. Esse dado ele é muito importante. A mulher, a presença da mulher no meio rural, nas atividades, ela sempre existiu. Mas precisávamos de políticas públicas, de um olhar, de ações para poder trazer essa visibilidade. Então, era uma presença invisível em termos de política pública, de número da participação dessa mulher. A Agro Centro-Oeste Familiar, nós tivemos mais de 96 estandes expondo seus produtos. E desse total, 350 mulheres vieram das suas comunidades para poder fazer essa comercialização. Estavam ali responsáveis, deixaram família, a produção, as atividades domésticas também, para estarem ali mostrando a importância da mulher na parte da comercialização. E muitas dessas mulheres também tocam as propriedades, administram as propriedades. Exatamente. A produção que trouxeram, muito artesanato, também veio também da atividade da agricultura familiar, e muitas vindo de assentamentos de reforma agrária. Os lotes, dentro da política pública do governo federal de reforma agrária, quando tem o marido e a esposa, a propriedade do lote está ficando com a mulher.
Assim como alguns programas de moradia, justamente porque quando há uma situação de separação, a mulher sempre ficava fragilizada só com os filhos, para poder ser responsável, que né? iniciativa bacana. Então, as propriedades rurais, os assentamentos também, as propriedades, em sua maioria, têm ficado no nome das mulheres para poder trazer esse resguardo, uma vez que elas têm um papel preponderante na produção, lá na área rural, na atividade, seja na parte agrícola ou veterinária, também na parte de processamento e cuidado de um modo geral com o cuidado com a família, com o ambiente doméstico, né, fazendo toda a organização. A gente falou agora há pouco de mudança climática. Quando a gente pensa nessas propriedades rurais menores, a gente entende que elas não têm todo aquele aparato para se resguardar, mais vulneráveis, né? São mais vulneráveis, né, a essas mudanças de clima. E esse deve ser um ano especialmente difícil. Bastante difícil. As mudanças climáticas comprometem, e a gente fala que as mudanças climáticas, elas são, assim, antidemocráticas. Infelizmente, elas não atingem todas as pessoas, todos os segmentos produtivos na mesma intensidade. As pessoas em situação de maior vulnerabilidade social e econômica, elas são atingidas com muito mais força. E a agricultura familiar, ela também não está distante disso. A falta de aparatos tecnológicos para poder fazer com que o produtor ele tenha acesso de forma antecipada a essas mudanças, qual vai ser o nível de estresse da seca ou excesso de chuvas, de geadas e que acomete com maior intensidade, isso acontece. Outro ponto, além da falta de tecnologia, é da expansão de assistência técnica também para poder assessorar esse produtor. Fazer com que a forma de organização do seu plantio, do manejo da terra, ele também tenha uma assessoria para poder facilitar que essas mudanças climáticas não assim o atinjam na mesma intensidade. Porque práticas produtivas, quando bem orientadas, elas tendem a trazer um prejuízo menor em termos de mudanças climáticas mais atenuantes. Então, é um outro ponto que precisa também ser citado, a quantidade insuficiente de assistência técnica que chega a todos os agricultores familiares. O que é considerado agricultura familiar? É que trabalha só a família ou é um pequeno empreendimento? São, dentro da legislação da agricultura familiar, cada município ele tem uma divisão de módulos fiscais. Então, nós vamos ter municípios que o módulo fiscal é 10 hectares, 30 hectares, 40 hectares. Então, a propriedade familiar é aquela que não detenha mais do que 5 módulos fiscais. Então, você vai ter agricultor em um município que ele tem 150 hectares, porque o módulo fiscal ali é de 50 hectares, ele pode ter 30 hectares, ele pode até ter 5, mas em algumas regiões ele vai ter 240, onde já é bem grandinho, já né? É um pouco maior, mas com uma qualidade de fertilidade do solo mais comprometida, solos mais íngremes, então tem essa mudança. Solos com uma vitalidade melhor, em regiões mais planas, eles têm mais próximos aí das regiões mais centrais, eles também têm uma área menor. A região norte, nordeste do estado, a tendência vai ser módulos fiscais maiores, porém com maiores dificuldades também de produção naqueles solos. E esse agricultor familiar, ele tem alguma proteção de governo, de seguro, de alguma coisa, de banco? Ele tem acesso ao crédito do Pronaf e nas várias escalas, mas o seguro rural, assim como para o pequeno, o médio, o grande produtor, ele também tem que ser custeado e ainda é um serviço pouco acessível para esses produtores. A gente tem uma analogia similar a seguro de carro. Você precisa ter, mas ninguém quer utilizar. Mas é uma despesa que se torna muitas vezes um ônus muito grande para o agricultor familiar destinar uma parte da sua receita, que já é bem restrita, para um seguro rural. Então, ele tem um comprometimento maior. A gente vê que o produtor rural, ele tem acesso a alguns benefícios, a muito crédito, né? A gente ouve dizer... Com juros mais baixos. Com juros mais baixos, uma série de incentivos. A gente ouve dizer que o governo derrama dinheiro na agricultura. E esse dinheiro, esse crédito facilitado, ele chega para o pequeno produtor também? Ele chega para o pequeno produtor, mas da história do crédito rural no Brasil, você tem que dar uma garantia, em média, a terra. E por falta de conhecimento, muitas vezes da assessoria técnica para poder o acompanhar, para poder fazer jus a esse crédito, ele tem que apresentar um projeto.
que mostra que vai ser viável. Eu vou pegar um dinheiro no banco, eu vou aplicar e eu vou conseguir financiar. É isso que o agente financeiro quer saber. Mas essa assistência para poder acompanhar o agricultor do início até o fim, muitas vezes ela não acontece. E aí você pega o dinheiro com um projeto muito bom, mas pode ter um estresse climático que possa comprometer e aí por receio de perder a sua terra, infelizmente nós temos vários agricultores que não pegaram e que não pegam por medo de perder a sua propriedade. Então são questões assim estruturais que precisam ser melhor organizadas para que ele de fato consiga ascender. Mas o que nós temos de resultado é que aqueles agricultores que pegam o crédito rural via Pronaf, que tem sim um juro mais subsidiado, que tem uma carência para determinados tipos de atividades, ele consegue ter um resultado muito importante e gera emprego. Você perguntou o que qualifica o agricultor? Não só o tamanho da área, que é uma área menor, mas ele também desenvolver a atividade ali com a família. E aí, principalmente se ele trabalha com pecuária, ele pode ter aí um número mínimo de funcionários. Mas, em média, 2, 3 funcionários que às vezes consegue ter, mas é a característica de desenvolver a atividade com a própria família. Então, tem que ser uma atividade muito bem estruturada pelo âmbito da gestão, para que o recurso venha, ele consiga produzir, remunerar todas as pessoas da própria família, continuar reinvestindo e pagar o financiamento. É uma conta um pouco delicada. Nessa feira, é a 25ª, né? 25ª da agricultura familiar na UFG, foi a primeira vez que eu fui. E eu percebia que é uma vitrine interessante para o pequeno produtor mostrar o seu produto. Eu experimentei lá, Fernando, por exemplo, picolé de mandioca. Delícia. Se ninguém faz uma reportagem, ela não vai anunciar na televisão, né? Uhum. Se ninguém faz uma reportagem, não mostra aquilo, ele não fica sabendo, né? E é muito bom. Não só o picolé de mandioca, com doce de mandioca, um monte de coisa desse tipo. Artesanato, que a pessoa tem muita dificuldade de mostrar, né? De exibir o que ela produz, né? E a feira é muito importante para isso, né? Por causa disso. E dá muita gente. Sim, a sociedade a cada ano tem visitado e oportunizado dos produtos e serviços que ali tem. E é um ambiente de muita inovação. Você consegue identificar ali premissas, você trouxe a questão da alimentação propriamente dita, com uma diversidade e várias novidades. Fez muito sucesso os produtos ali, picolé e sorvete, com a base da mandioca e vários outros ingredientes para complementar. Mas a inovação, ela não está somente na produção de alimentos. Nós tínhamos lá profissionais que inovando com produtos à base de mel. A área da cosmetologia, com inúmeras inovações, com produtos certificados, inclusive, registrados, que mostram a qualidade das produtoras rurais que estão se capacitando e levando aquilo que a gente chama da multifuncionalidade da agricultura familiar. Para além da produção de alimentos, a agricultura familiar ela tem um papel muito importante na produção de bases para a área da cosmética, para a área do medicamento. A mandioca é um insumo excepcional para o amido, para a produção de medicamentos. A gente tem um minuto, professora, mas eu acho que a gente não pode encerrar essa entrevista sem falar da força da fruticultura em Goiás e o quanto a fruticultura tem devolvido dignidade para muitas famílias, né? Ali no Nordeste goiano tem tido um incentivo grande. Tá bonito de se ver, não tá? Na feira, inclusive, eu vi produtores de vinho, e de uva e de vinho de Séries. Olha. Uma região quente, né? Eu sou daquela região lá, é muito quente. Parece que não dá uva, mas dá, né? Então, aí é um papel muito importante da pesquisa e da inovação para poder subsidiar que esses produtores tenham condição de produzir essas frutas, produzir sucos, produzir vinhos e fazer do estado de Goiás também uma referência em outras culturas que antes era da região sul, chegando no Nordeste, lá no Vale do São Francisco, mas aterrissando com muita força aqui no estado de Goiás. Olha, parabéns a senhora, que entrevista boa, interessante, viu? Que fala envolvente. Tem gente que fala e a gente... de comida, a entrevista é gostosa? Gostosa. Muito obrigada, viu? Os agradecimentos são todos nossos, a importância de trazer aí para a sociedade a agricultura familiar e a gente agradece demais essa oportunidade. Parabéns e viva a agricultura familiar. Viva! Só para encerrar, a Pirenópolis já tem uma produção de vinho bastante vigorosa, né? É importante.